A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, nós vamos ouvir agora aqui alguns áudios aqui separados de um grupo de WhatsApp dos CCBanos. Tem ministério aí, tem irmãos, e eles estão desesperados e muita bobagem, né? Eles falam coisas mesmo baseado no que eles aprendem na CCB, nada que eles aprendem na Bíblia. A gente vai soltar o áudio de uma vez completo. Depois eu vou voltar o áudio e aí ouvindo os pedaços e fazendo os meus comentários, ok? Assim, se você só quiser ouvir o áudio, você fica liberado, aí você sai do vídeo. Se você quiser ouvir os meus comentários, aí você fica e eu vou, a cada áudio desse aí, são aproximadamente 6 áudios só, eu vou dar as minhas pausas e vou fazer meus comentários, certo? Nesses áudios aqui vocês vão ver eles falando que as pessoas que estão saindo da congregação estão caindo da graça, estão perdendo a salvação, tá saindo muita gente, tem irmão aí cooperador que tá falando que tá ficando pouca gente e tá difícil até para atender o culto porque tá perdendo comunhão. Por que eles fazem isso? Porque com igreja pequena, com pouca gente, eles não conseguem aplicar profetada, eles precisam ter mais pessoas, porque aí, né, a profetada some no meio das pessoas, ninguém sabe com quem foi, e aí fica mais fácil. Então eles chamam isso de tá perdendo a comunhão. Aí não tá dando para soltar tanta profetada e aí os cultos tá ficando cada vez pior. Também comentam aí alguns áudios aí que estão num determinado setor aí, fizeram reunião para tentar parar o êxodo da saída do povo da congregação cristã no Brasil. E óbvio, falando que eles estão indo para onde? Para seitas. Para seitas. Vamos ouvir o áudio aqui, segue aí. Áudio dos CCBanos, tá? Vamos ouvir. A paz de Deus, irmão Paulo, como é que estão as coisas? Tudo bem? Irmão, a situação tá complicada, viu, irmão? Porque muita gente está saindo da congregação cristã, muita gente abandonando a graça de Deus, indo para a Assembleia, indo para outras igrejas, batista, metodista, presbiteriana, muita gente saindo, viu? Eu não sei o que está acontecendo, viu, irmão? Que muita gente está abandonando a graça de Deus. Amém, anjo. Realmente as coisas estão complicadas. Muitas pessoas estão saindo da graça de Deus, abandonando a graça de Deus e indo para essas seitas que o irmão bem disse. Famílias inteiras estão caindo da graça e se dirigindo a seitas, né? Como o irmão falou. Pessoas em Campo Grande, Seropédica, 39, Itaguaí, estão saindo realmente. Isso é muito triste. E vai ter uma reunião com o bispo ali em Vila Isabel e ele vai convocar todos os anciãos, cooperadores de Ministério de Ofício, para ver o que pode ser feito para impedir esse êxodo que está acontecendo na graça de Deus. Olha, irmão, o que me parece é que as pessoas não estão satisfeitas com as palavras que Deus envia nos cultos e estão buscando outras fontes, como críticos na internet, estão buscando pastores renomados, literaturas desses pastores, e estão sendo enganados por eles. E por conta disso, estão saindo da graça de Deus. Recentemente nós vimos que teve os tópicos de ensinamentos que foram dados por Deus aos irmãos mais antigos, ali no Brás, dizendo exatamente isto que eu estou dizendo para o irmão. Então estão sendo influenciados por pregadores de seitas. E esses irmãos que estão saindo são verdadeiros anticristos, porque nunca foram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, permaneceriam conosco. E por não serem dos nossos, estão saindo, estão abandonando a graça de Deus e, consequentemente, perdendo a salvação. Essas pessoas que estão abandonando a graça de Deus estão ficando sem salvação, perdendo a salvação. Tá certo? Então, o que eu tenho a dizer para o irmão? Deus passando a peneira, Deus está limpando a sua obra. A obra de Deus está sendo limpa. Vai permanecer só aqueles a quem Deus chamou, porque essa graça não é para quem quer e nem para quem corre, né, irmão? Essa graça é para quem Deus chama, quem Deus tem misericórdia chama. Então esses que estão abandonando a graça de Deus não passam de anticristos. E é até bom que saiam. É até bom que saiam e abandonem a graça de Deus para não influenciar mais irmandade. Às vezes,
quando a gente vai atender um culto, a casa de oração está vazia. Não tem irmandade. Não tem muita irmandade, não tem muito músico, não tem muito organista. A casa de Deus vai ficando vazia. E não tem pessoas para nos ajudar na comunhão. Então o culto vai se tornando vazio e pesado, cada dia mais difícil, né, irmão? Então, irmão, mas vamos ficar em paz nessa parte, porque é a palavra de Deus se cumprindo na boca do servo de Deus que Deus tem dado nos últimos dias. Recentemente, eu estive num culto ali em Resende e Deus dava na boca do servo de Deus que Deus iria passar a peneira no meio do povo dele, que aqueles que não tivessem as suas estacas fincadas, aquelas árvores que não foram plantadas por ele, ele ia pôr para fora. Deus deu na boca do servo de Deus ali na cidade de Resende. Então, está se cumprindo a palavra de Deus que Deus deu na boca do seu servo. Reiterando, irmão, que a palavra de Deus é o que Deus dá na boca do seu santo ministério. Porque a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia só contém. A verdadeira palavra de Deus é que sai da boca dos nossos irmãos no ministério. Então, Deus deu na boca do servo de Deus que Deus passaria a peneira, que Deus iria fazer uma limpeza. E Deus está fazendo essa limpeza, irmão. Está limpando a obra dele. A obra de Deus é santa. A obra de Deus tem que ser zelosa, especial e de boas obras. Então, Deus está passando a peneira e está limpando a sua obra. Amém, anjo. Deus abençoe grandemente. Quando puder, congrega com nós aqui em Campo Grande. Saúde da casa. Irmãos, vocês ouviram aí? Esses são os CCBanos falando o que realmente eles acreditam, tá? Isso aqui eles estão sendo sinceros, aqui eles estão falando. Você pode ver que em todo o discurso desses homens está carregado dos, como é que fala? Do dialeto CCBano, os servos de Deus, o que Deus manda em sua palavra, ou seja, são frases típicas de quem frequenta a congregação cristã no Brasil, certo? E aí você vê que absurdos do tipo, a Bíblia, ela só contém a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus é o que Deus manda na boca dos seus servos. Falar mais o que depois disso, pessoal? O camarada substituiu a palavra de Deus, as escrituras sagradas, por um discurso humano de uma tribuna. Ele atribui isso à verdadeira palavra de Deus. Pelo modo e entonação, do jeito que ele apresenta, gente, é obviamente que a Bíblia, ela nem está no mesmo patamar da profetada, ela está abaixo da profetada. Ou seja, não é uma questão de que a CCB colocou a pregação do mesmo nível da palavra de Deus. Não, está acima da palavra de Deus. O que é a Bíblia? A Bíblia, ela contém a palavra de Deus. É um livro para nós ler. Mas palavra de Deus mesmo é o que os homens pregam atrás do caixote invernizado da congregação cristã no Brasil. São verdadeiros absurdos, né? E a gente vai rodar agora aqui o áudio, pessoal, para nós comentarmos, tá? Vamos voltar aqui, segue aí. A paz de Deus, irmão Paulo, como é que estão as coisas? Tudo bem? Irmão, a situação está complicada, viu, irmão? Porque muita gente está saindo da congregação cristã, muita gente abandonando a graça de Deus, indo para a Assembleia, indo para outras igrejas, batista, metodista, presbiteriana, muita gente saindo, viu? Eu não sei o que está acontecendo, viu, irmão? Que muita gente está abandonando a graça de... E aí ele fala com ar até de desespero, tem muita gente saindo, e eu não sei o que está acontecendo, viu, irmão? Eu não sei o que está acontecendo. É óbvio que você não vai saber o que está acontecendo, porque você está cego, você está dormindo. Então você não vai saber o que está acontecendo. Mas para quem já acordou, sabe, estão saindo porque a congregação cristã no Brasil não tem evangelho. Vocês que já ouviram o áudio, esses 6 áudios desses senhores aqui, vocês viram que eles não falaram de Jesus Cristo em momento algum. Literalmente, não falou de Jesus em momento nenhum. Não falou sobre o evangelho de Jesus Cristo.
Não falou sobre arrependimento de pecados, não falou sobre crer, não falou sobre confissão de fé, não falou nada. Todo o discurso dele gira em torno do dialeto CCBano, ou seja, as palavras e as frases que eles aprendem na congregação cristã no Brasil. Isso aqui não é cristão, tá, gente? Esses homens são seguidores de uma seita. Isso aqui não é cristianismo. Para dizer que isso aqui é cristianismo, eles deveriam ter falado ao menos um pouco mais, né? Aliás, falado um pouco, não é nem mais, é porque não falou nada. Falado de evangelho, de Jesus, de conversão, de Bíblia como palavra de Deus. Alguns sinais que deveriam aparecer aí para eu poder classificar esses homens como cristão, tá? Então você viu aí o desespero. Agora vamos ver o comentário dos outros. Vamos ver. De Deus. Amém, anjo. Realmente as coisas... Amém, anjo. Isso aí você já entendeu. Isso é típico CCBano, né? E é típico de quem frequenta um movimento de oração. Os povos mais ignorantes, biblicamente, da congregação cristã no Brasil é justamente esses que gostam de profetada, são esses que gostam de movimento de oração, porque nesses movimentos não tem nenhum compromisso com escritura, Bíblia ou palavra de Deus. Nenhum. Eles não querem nem saber de nada disso. Então, essas pessoas são as que mais são devotas à congregação cristã no Brasil, certo? E esse aí parece que é um frequentador, né, desses movimentos da congregação, né? Já começou aí chamando de anjo. Amém, anjo. Vamos aí. Estão complicadas. Muitas pessoas estão saindo da graça de Deus. Olha lá. Muitas pessoas estão saindo da graça de Deus, gente. Isso é um absurdo. Ele atribui a graça sendo congregação cristã no Brasil. Esse prédio aqui, essa organização, para eles é a graça de Deus. Rapaz, o que mais a gente tem para dizer sobre isso aqui? Esses aqui são os CCBanos de verdade, ó. Esses aqui representam, vamos chutar um número aí, 90% da membresia da CCB. Ou seja, 90% pensam, sentem, creem e agem como esses homens aqui. Segue aí, vamos ouvir. Abandonando a graça de Deus e indo para essas seitas. Chama as outras igrejas de seita por quê? Porque para eles não entendem nada disso de definição de seita, né? Para eles, qualquer outra igreja é seita. Qualquer outra, menos eles. Que coerência, né, gente? A CCB, sim, ela é uma das seitas nesse Brasil. Aliás, a congregação é a maior seita do Brasil. Vamos ouvir. Que o irmão bem disse, famílias inteiras estão caindo da graça e se dirigindo a seitas, né? Como o irmão falou. Pessoas em Campo Grande, Seropédica, 39, Itaguaí, estão saindo realmente. Isso é muito triste. E vai ter uma reunião com o bispo ali em Veracruz. Ele citou aí bispo aí, não sei por que, se é o apelido de alguém. Ele falou, vai ter uma reunião com o bispo. Não sei se é algum apelido que às vezes eles colocam na pessoa através de grupo de WhatsApp, que a pessoa não sabe que tem, né? Mas eu já cantei a bola que a CCB ela é uma igreja católica romana, né? Até a hierarquia é idêntica, né? Vem lá de cima do Papa, que é o Marsola, aí tem os cardeais que fazem parte da cúpula, né? Aqueles que elegem o novo presidente, tem os cardeais, aí você tem os arcebispos, que são os anciões regionais, que comandam a região deles, aí você tem os bispos, que são os anciões abaixo dos regionais, que é os anciões locais, ali que comandam ali 5 igrejas, 6 igrejas, e abaixo do bispo você tem o padre, que é o pobre coitado do cooperador, né? E o cooperador de jovem pode ser aí como é que fala? O camaradinha lá que fica com aquela fumacinha lá, pode ser ele, né? Vamos ouvir. Isabel, e ele vai convocar todos os anciãos
cooperadores de Ministério de Ofício para ver o que pode ser feito para impedir esse êxodo que está acontecendo na graça de Deus. Olha aí, vai ser feita uma reunião regional com todos os anciões dali, os cooperadores, para conversar e eles verem se decide alguma coisa como impedir, olha, é impedir, hein, gente, a saída do povo de todo esse êxodo. Aí você vai ver que a fala desse homem é totalmente contraditória, né? Ele fala, tá certo que ele tá falando que é os planos da CCB, mas lá embaixo ele fala que ele prefere que o povo saia mesmo. Saia mesmo, ou seja, se não for para passar franela na nossa santa, é melhor sair, né? A gente gosta de gente que caricia a santa. Vamos ouvir. Olha, irmão, o que me parece é que as pessoas não estão satisfeitas com as palavras que Deus envia. Parece que as pessoas não estão satisfeitas com as palavras que Deus envia, é óbvio, né, gente? Agora vamos ver o restante aí, porque é pura heresia e pregação que não diz nada com nos cultos, e estão buscando outras fontes, como críticos na internet. Não estão buscando, nós não é a fonte alternativa para buscar a palavra, tá? Ao contrário, eles estão ouvindo aqui e abrindo os olhos e caindo fora da CCB. É isso. E aí sim, eles vão procurar uma igreja melhor, uma igreja bíblica, uma igreja, né, que tem ali Cristo como centro de suas pregações e evangelho. Ok? É isso que está acontecendo, tá? Estão buscando pastores renomados, literaturas desses pastores, e estão sendo enganados por eles. Estão sendo enganados por eles, estão buscando pastores renomados. Por que será que o pastor é renomado? Porque deve ser um homem que estudou muito, né, que tem conhecimento, bastante conhecimento da palavra de Deus, e ele diz que essas pessoas estão sendo enganadas. Enganada de que forma, meu querido? Como que eles estão sendo enganados? Ou seja, está sendo enganado é na congregação, que diz que segue a Bíblia, mas na verdade não segue. Você está dentro de uma igreja que parece ser cristã, mas vocês não agem, pensam e crê como cristão. Vocês é que estão enganados. Vocês é que estão sendo enganados. Certo? Vamos ouvir. E por conta disso, estão saindo da graça de Deus. Recentemente, esse homem chamou a CCB de graça de Deus umas trocentas vezes aí. Nós vimos que teve os tópicos de ensinamentos que foram dados por Deus. Olha aí, ó. Primeiro lugar é que esses áudios são totalmente recentes, porque é pós a reunião da RAM, tá? Que foi no dia 29, se não me falha a memória, de outubro. Dia 29 de outubro que aconteceu a reunião da RAM. E então tem menos de um mês, tá? E aí ele também complementa aí dizendo que esse tópico foi dado por Deus. Sem noção. É por isso que essas pessoas apoiam os anciãos. Quando você vai ver o nível de conhecimento teológico, é zero desses camaradas. Então é só os ignorantes que apoiam de verdade, e eles abraçam os anciãos. Entendeu agora, irmão, por que a congregação não quer que você leia a Bíblia? Entendeu agora por que a congregação que está no Brasil não quer que você tenha conhecimento bíblico? É por conta disso, para que você permaneça ignorante e os ignorantes continuam sendo devotos e aplaudindo homens mais ignorantes que eles. Só tem um detalhe de diferença: ele está no poder e você não. Vamos ouvir. Aos irmãos mais antigos ali no Brás, dizendo exatamente isto que eu estou dizendo para o irmão. Então estão sendo influenciados por pregadores de seitas. Deixa eu corrigir esse senhor aqui que fala muita bobagem, né? As pessoas não estão sendo influenciadas por mim, nem por pastores de seita, como você fala. Elas estão sendo convencidas e influenciadas pelas escrituras. Elas estão conferindo o que vocês falam pelas escrituras. Então, esses ignorantes tentam atribuir isso
não as escrituras, não a palavra de Deus, porque eles não estão nem aí com a palavra de Deus. Então na cabeça deles o homem está tirando as pessoas daqui. Eles não têm coragem de assumir que é a palavra, as escrituras que está abrindo os olhos das pessoas e está tirando elas da CCB, porque elas perceberam que a CCB não é uma igreja cristã, não é uma igreja boa para um cristão autêntico frequentar. Vamos ouvir. E esses irmãos que estão saindo são verdadeiros anticristos, porque nunca foram dos nossos, porque se fossem dos nossos, permaneceriam conosco. E por não serem dos nossos, estão saindo, estão abandonando a graça de Deus e, consequentemente, perdendo a salvação. Essas pessoas que estão abandonando a graça de Deus estão ficando sem salvação, perdendo a salvação. Tá certo? Então, o que eu tenho a dizer pro irmão é Deus passando a peneira, Deus está limpando a sua... A tal da peneira, né? Mais uma vez a peneira aí, passando, que na cabeça, esse é um jargão criado e inventado exclusivamente pela CCB. Isso faz parte da teologia que a CCB inventou, o tal do Deus passando a peneira, Deus pesando a mão, e outros tipos de frases do tipo, que inclusive são muito usados justamente para colocar medo no povo que está na congregação. O povo tem medo, e aí quando vem esse tipo de pressão, falando que Deus está passando a peneira, que Deus vai pesar a mão, as pessoas se apavoram e ficam lá quietinho, tá? Com medo de sair dali e acontecer qualquer desgraça com a vida deles, né? Vamos ouvir. A obra de Deus está sendo limpa. Vai permanecer só aqueles a quem Deus chamou, porque essa graça não é para quem quer e nem para quem corre, né, irmão? Essa graça é para quem Deus chama, quem Deus tem misericórdia chama. Então esses que estão... Aqui ele está atribuindo isso à congregação. Olha que absurdo. Esse texto fala de Deus chamando as pessoas para Cristo, é em Cristo. É quem Deus quiser chamar. Então eles falam que esse chamado não é em Cristo, é na CCB. Você entendeu que ela está ocupando todos os lugares e títulos e honras e atributos de Jesus? Isso é grave, irmão. Tá? Então, quando a Bíblia fala que Deus vai chamar e vai trazer, ele está falando em Jesus, em Cristo, não é na CCB. Então eles usam essas passagens bíblicas para atribuir a si mesmo. Vamos ouvir aí. Tem mais um áudio aí de 26 segundos, um outro de 2 minutos e 15 e um outro de, parece que 7 segundos. Então tá acabando. Estão abandonando a graça de Deus, não passam de anticristos. E é até bom que saiam. É até bom que saiam e abandonem a graça de Deus para não influenciar mais irmandade. Então, é até bom que saiam, porque são anticristos, essas pessoas. Essas pessoas estão caídas da graça, são anticristo, todos os que estão saindo. Isso são ataques, né, gente? Por que são anticristo? Só porque saíram. É sério isso? Vocês têm coragem de chamar as pessoas de anticristo só porque elas decidiram em paz, né, pacificamente, falaram, nós não queremos mais frequentar a CCB, vamos para outra igreja. E vocês ficam falando dessas coisas e não se importa se isso pode gerar algum tipo de pressão psicológica na pessoa. Vamos ver. Às vezes, quando a gente vai atender um culto, a casa de oração está vazia, não tem irmandade. Olha, o cooperador desesperado falando que quando vai atender um culto, às vezes a casa está vazia. Não tem muita irmandade, músico bem pouco, olha aí. Não tem muita irmandade, não tem muito músico, não tem muito organista. A casa de Deus vai ficando vazia. Aí, a casa de Deus vai ficando vazia. Está ficando vazia, eles estão perdendo a honra, gente, estão perdendo a glória. E depois vem se recebendo dizer aqui que está tudo bem, a obra está crescendo às mil maravilhas.
Como, rapaz? Se tem diversos elementos que a gente mostra aqui. Você tem ancião do Brás, eu tenho um culto aqui dizendo que as igrejas estão esvaziando. Eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas não saírem. Tem análise de culto falando isso aqui. A CCB criando o tal do projeto Resgate para trazer as pessoas de volta, ela nunca fez isso na vida. E por que ela toma uma medida dessa que nunca tomou antes? É desespero. É desespero, coleta única, mas um monte de sinais. Então só não acredita quem não quer, que a congregação cristã no Brasil está perdendo muita gente. Eu tô chutando de mim aqui, né? Uns 400 ou 500 mil que já deve ter saído da congregação cristã no Brasil. Vamos ver o restante. E não tem pessoas para nos ajudar na comunhão. Então o culto vai se tornando vazio e pesado, cada dia mais difícil, né, irmão? Não tem gente para ajudar na comunhão do culto, o culto vai se tornando cada vez mais pesado e difícil. Rapaz, vamos ver o outro áudio aqui, de 2 minutos e 15. Então, irmão, mas vamos ficar em paz nessa parte, porque é a palavra de Deus se cumprindo na boca dos servos de Deus que Deus tem dado nos últimos dias. Recentemente eu estive num culto ali em Resende e Deus dava na boca do servo de Deus que Deus... Aí, ó, ele lembra e guarda na cabeça e fica esperando o cumprimento do quê? De profetadas. Bíblia? Não. Se é capaz de você perguntar alguma coisa de Bíblia, ele não vai saber responder para você. Mas ele vai dizer agora aí que Deus mandou uma profetada dizendo que ele ia passar peneira. Desculpa, esfarrapada, né? Ou seja, ao invés deles assumirem que as pessoas estão saindo por conta das heresias que eles pregam, eles inventam essa mentira para ludibriar quem ficou lá dentro, dizendo, não, fique em paz, porque essas pessoas que estão saindo é porque Deus arrancou elas, Deus está passando a peneira. Se você ficou, irmão, sinta-se privilegiado, porque Deus te ama muito. E assim eles vão enganando todo mundo, até mesmo os coitados que ficam lá. Ou seja, iria passar a peneira no meio do povo dele, que aqueles que não tivessem as suas estacas fincadas, aquelas árvores que não foram plantadas por ele ia pôr para fora. Deus deu na boca do servo de Deus ali na cidade de Resende. Então está se cumprindo a palavra de Deus? Se cumprindo nada, rapaz. O povo já estava saindo aí, já está saindo um monte de gente aí, já tem um bom tempo. Está cumprindo nada, é tudo desculpa furada. Né? Vamos ver. Que Deus deu na boca do seu servo. Reiterando, irmão, que a palavra de Deus é o que Deus dá na boca do seu santo ministério. Porque a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia só contém a verdadeira palavra de Deus, é que sai da boca dos nossos irmãos no ministério. Você quer uma heresia maior que essa e depois ele vem chamar nós de anticristo? Rapaz, eu não sei o que falar mais. Olha isso aí, acabando de falar que a Bíblia, ela só contém palavra de Deus. A verdadeira palavra de Deus é o que o Senhor dá na boca do seu santo ministério. Jesus amado. E depois nós que somos herege. É sério isso? Muita dó de você que está preso dentro dessa religião por causa de parente, de esposa, de esposo, de filhos. Você sabe que nada disso vai valer como desculpa naquele dia, né, querido? Você sabe disso, né? Pois é, você está dentro de uma igreja que ela é uma ladra. Ela rouba os atributos de Jesus Cristo. Essa igreja nunca foi imaculada. Essa igreja, na verdade, é uma prostituta que prostituiu o evangelho de Jesus Cristo com tudo o que esse mundo pode oferecer, que é a teologia da prosperidade,
promessas de que Deus vai cumprir desejo do seu coração, seja sempre pensando em atender os anseios do povo e abandonaram a vontade de Deus. Isso é prostituição espiritual. Vamos ouvir o restante. Então, Deus deu na boca do servo de Deus que Deus passaria a peneira, que Deus iria fazer uma limpeza. E Deus está fazendo essa limpeza, irmão. Está limpando a obra dele. A obra de Deus é santa. A obra de Deus... A congregação é santa, gente. A obra de Deus, que é CCB, é santa. Não é Cristo, não é as Escrituras, é a congregação cristã no Brasil. Esse prédio cinza, com toda a sua organização, ele chama isso de santo. Isso é ou não é adoração e veneração pelo prédio? Tem que ser zelosa, especial e de boas obras. Então, Deus está passando a peneira e está limpando a sua obra. Tô vendo. Amém, anjo. Deus abençoe grandemente. Quando puder, congrega com nós aqui em Campo Grande. Saúde da casa. Será saudado? Irmãos, coitados, né? São totalmente cegos, desprovidos de conhecimento bíblico e estão aí refém de uma seita, de alguns idosos que estão totalmente perdidos. Eles estão fazendo mudança aqui, mudança lá, estão tentando de todas as formas segurar o CCBano ali dentro, responder os críticos com carta, com documento, mas nada disso está resolvendo. Você já entendeu, irmão? Eles estão lutando contra Deus e, obviamente, vão perder. Então abre o teu olho, não fique aí, não espera Jesus chegar e te encontrar dentro de uma seita. Você não sabe o que pode acontecer com você. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.